O ano é 2024. Brasília, antes um centro vibrante de atividade política, agora ressoa com uma quietude enervante. Uma sensação palpável de desconforto paira pesadamente no ar, uma tensão palpável que crepita entre os arranha-céus brilhantes e os becos sombrios. A nação, antes um farol de promessa econômica, agora oscila à beira do colapso. Sussurros de dificuldades econômicas ecoam pelas ruas, misturando-se ao farfalhar da moeda esfarrapada nas mãos dos cidadãos. Os mercados vibrantes agora estão magros e desolados, um forte contraste com a cidade movimentada que era ontem. Entra Jair Bolsonaro, uma figura que já foi sinônimo de bravata e retórica desafiadora. Agora, uma sombra de seu antigo eu. Bolsonaro navega pelos corredores labirínticos de seu exílio. Cercado pelos tons suaves de uma terra estrangeira, o clamor de seus inimigos políticos e uma constante e opressiva sensação de isolamento, seus pensamentos correm, seu espírito dividido entre um desejo persistente de redenção e um desespero crescente. Os ecos de seus pronunciamentos anteriores, antes carregados pelo vento com a força de um furacão, agora são reduzidos a um mero murmúrio no vasto vazio de seu exílio. Ele é um homem à deriva, um navio perdido no mar. Através das milhas que o separam de sua terra natal, uma narrativa complexa se desenrola. Um líder outrora poderoso, afastado do poder por uma tempestade de acusações e manobras políticas, agora testemunha seu legado sendo testado. Seu exílio é um mero revés temporário ou o começo do fim. A própria nação está dividida, fraturada pelos ecos de sua partida. Os apoiadores permanecem leais, agarrando-se a cada palavra sua como uma tábua de salvação em um mar turbulento. Os oponentes, por outro lado, usam sua ausência como uma ferramenta para desmantelar o que consideram corrupção e influência indevida. A confiança pública está abalada, o tecido do país dilacerado por manobras políticas. Os rostos do povo brasileiro refletem um caleidoscópio de emoções. Um profundo sentimento de desconforto e apreensão permeia a nação, alimentando os fogos de um movimento crescente. Entre eles está Maria, uma jovem empreendedora, cujos sonhos de um futuro próspero agora estão nublados pela incerteza. Ela representa a maioria silenciosa, os milhões afetados pela turbulência política. Sua história, entrelaçada com a narrativa maior da descida da nação, serve como um símbolo potente das esperanças e medos de um povo fraturado. Maria, embora aparentemente uma voz pequena, segura um pedaço do futuro da nação em suas mãos. Ao lado de Maria, outros personagens emergem, cada um com suas próprias motivações, lutas e perspectivas únicas. Essas são as histórias do povo, tecidas no tecido de uma nação lutando contra seus demônios. O pano de fundo não é apenas de crise econômica, mas de convulsão social. Os ecos de uma revolução, não só política, mas dos corações de um povo, começam para reverberar por toda a terra. A revolução está se formando. Esta não é apenas uma história política, mas uma história de resiliência humana, de esperança diante da adversidade e do poder duradouro do espírito humano diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. O ano é 2024. O Brasil, antes uma potência econômica vibrante, agora geme sob o peso de uma economia em declínio. As fábricas estão em silêncio. Seus corpos metálicos contrastam com a paisagem urbana antes movimentada. As ruas, antes cheias da energia do comércio, agora ecoam com os murmúrios do descontentamento. O cheiro da pobreza paira pesado no ar. Um contraste pungente com o aroma de carnes assadas e pão fresco que antes permeava os mercados. Uma sensação palpável de medo e incerteza permeia a nação. Jair Bolsonaro, um homem de determinação de aço e convicções inabaláveis,
agora se encontra exilado em uma terra distante. A grandiosidade de seu antigo escritório, o Palácio do Planalto, parece estar a 1 milhão de milhas de distância. O ar fresco de seu exílio contrasta fortemente com o clima úmido de sua terra natal. Seu comportamento antes confiante agora está misturado a um desespero silencioso, uma mudança sutil em sua aura. Assombrado por visões de uma nação despedaçada, ele anseia por um caminho de volta, um caminho para a redenção. Ele carrega o fardo de seu exílio, o peso das esperanças e medos de uma nação sobre seus ombros. Maria, uma jovem e ambiciosa empreendedora, testemunha em primeira mão a devastação econômica. Seu pequeno negócio antes próspero agora está à beira do colapso. A perda é pessoal. Seu pai, um leal apoiador de Bolsonaro, perdeu o emprego na recente crise, aumentando suas ansiedades já crescentes. A decepção de seu pai é um lembrete constante da crise econômica. Sua resiliência, no entanto, continua sendo sua maior força. Em todo o espectro político, a senadora Cláudia, uma política astuta e calculista, orquestra uma complexa rede de alianças e traições. Motivada pela ambição e pelo desejo de poder, ela vê a ausência de Bolsonaro como uma oportunidade. Ela cria uma narrativa cuidadosamente calculada da crise nacional, projetada para elevar sua própria posição dentro do cenário político fragmentado. Seus métodos são implacáveis, mas seus objetivos são claros. Esses personagens, representando diferentes facções da sociedade brasileira, são pegos nas correntes cruzadas de um redemoinho político. Seus destinos entrelaçados com os da nação formam o cerne desta narrativa envolvente. Bolsonaro, o líder exilado, é assombrado pelos fantasmas de seus triunfos passados e pelas incertezas de seu futuro. Seus apoiadores o veem como um salvador, sua fé inabalável. Os oponentes, no entanto, estão prontos para assumir o vácuo de poder. O palco está pronto para um confronto dramático. O destino do Brasil está em jogo. O desenrolar da história depende das escolhas que eles fazem. Sussurros de um escândalo financeiro oculto em torno da senadora Cláudia surgem, lançando uma sombra escura sobre o crescente movimento nacional. Bolsonaro, recebendo mensagens enigmáticas de um ex-assessor, descobre uma conspiração que atinge os mais altos escalões do poder. Seu exílio se torna uma vantagem estratégica, permitindo que ele orquestre um retorno meticulosamente planejado, alimentado pelo desespero de uma nação à beira do abismo. Bolsonaro, exilado e isolado, concentra-se em um único objetivo ardente: recuperar seu lugar de direito no comando do Brasil. Seu exílio, inicialmente um golpe esmagador, torna-se um cadinho. Ele planeja meticulosamente seu retorno, alimentado por uma mistura potente de desafio e um profundo senso de responsabilidade. Ele vê a crescente crise econômica como uma oportunidade de expor a corrupção que assola sua terra natal, reunindo meticulosamente evidências e forjando alianças com figuras-chave dentro da oposição. Seus obstáculos iniciais são formidáveis. Canais de comunicação limitados e a ameaça constante de vigilância criam uma caminhada na corda bamba. Maria, encorajada pelo crescente descontentamento, dedica-se a organizar o movimento crescente. Seu objetivo inicial é amplificar as vozes dos desprivilegiados, galvanizar um movimento nacional que possa forçar um acerto de contas com as elites políticas. Seu principal obstáculo é a tarefa assustadora de unificar grupos diversos com agendas muito diferentes. Líderes locais, cada um com suas próprias motivações e interesses próprios, hesitam em abrir mão de seu poder ou se juntar a uma causa potencialmente perigosa. A trajetória do movimento é incerta. A senadora Cláudia, astuta e calculista, reconhece o retorno potencial de Bolsonaro como uma ameaça significativa.
Seu objetivo muda de manter o status quo para impedir seu retorno a todo custo. Ela instiga uma campanha de difamação, tentando desacreditar o movimento crescente e corroer a confiança pública em Bolsonaro. Seus obstáculos iniciais envolvem navegar na intrincada rede de alianças políticas e manter o controle sobre a narrativa. Ela deve manipular habilmente a percepção pública para garantir seu futuro político. A crise econômica se aprofunda, exacerbando a agitação social. Serviços essenciais vacilam, criando caos nas ruas. Isso se torna uma subtrama crítica que alimenta o ímpeto do movimento. Maria e seus associados, sentindo uma oportunidade, utilizam as crises para galvanizar apoio, organizando protestos e manifestações. Os obstáculos iniciais envolvem navegar na complexa rede de desafios logísticos e lidar com a violência crescente orquestrada pelas forças do governo. Seus esforços começam a dar resultados. Uma subtrama surge em torno de uma rede oculta de denunciantes. Seu objetivo principal é expor a corrupção dentro do governo. Seus obstáculos iniciais envolvem a natureza perigosa de seu trabalho, o risco de traição e o grande volume de evidências que eles devem reunir. Eles oferecem informações cruciais, adicionando outra camada de complexidade aos planos de Bolsonaro para um retorno. Essas informações se tornam um elemento-chave em sua campanha. O trabalho deles também alimenta indiretamente o movimento de Maria. O incidente incitante chega na forma de um colapso econômico devastador. Uma série de crises interconectadas, uma desvalorização repentina e drástica do real brasileiro, seguida por uma escassez paralisante de bens essenciais e culminando em agitação civil generalizada, destrói o frágil equilíbrio da sociedade brasileira. Prateleiras vazias enfileiram-se nos supermercados e multidões enfurecidas se reúnem nas ruas, exigindo respostas. Os mercados, antes vibrantes, agora estão desertos. A cacofonia do comércio substituída pelo silêncio arrepiante do desespero. A reação inicial é de descrença atordoada, seguida por uma onda crescente de raiva e frustração. O povo, antes resignado às suas circunstâncias, agora exige um acerto de contas com a classe política. A resposta inicial do governo é de negação e mais declarações desdenhosas, apenas aumentando a fúria pública. A economia, outrora um orgulhoso motor do progresso nacional, agora vacila e morre, deixando um rastro de desemprego e desespero em seu rastro. Maria, testemunhando o caos crescente, reconhece a oportunidade de ação. A crescente agitação alimenta sua determinação. As ruas agora são uma tela sobre a qual o movimento pinta suas demandas. Uma compreensão compartilhada da situação une grupos díspares, fazendeiros, trabalhadores e estudantes, sob uma bandeira comum. O incidente acende uma paixão pela mudança, uma necessidade desesperada de um líder para restaurar a ordem. Bolsonaro, recebendo mensagens codificadas de um ex-assessor, percebe que o escândalo financeiro previamente descoberto é mais disseminado e profundamente arraigado do que ele havia percebido inicialmente. Os sussurros de corrupção agora se tornam um rugido estrondoso, um chamado à ação de uma população silenciada. Ele entende que os eventos que se desenrolam não são meros soluços econômicos, mas uma tentativa deliberada de minar a estabilidade da nação. Seu exílio agora assume um novo significado, um ponto de vista estratégico para expor a verdade e lutar por seu país. O incidente força uma reavaliação radical dos objetivos dos personagens. O exílio de Bolsonaro o obriga a agir com mais urgência. O objetivo inicial de Maria, de organizar o movimento, assume um foco mais nítido, agora centrado em galvanizar uma resposta nacional. A estratégia da senadora Cláudia agora se torna uma reação ao caos que se desenrola, buscando consolidar seu poder em meio às fundações em ruínas do país.
Os personagens, seus planos e suas motivações são fundamentalmente alterados pela gravidade da crise. O destino do Brasil, antes aparentemente previsível, agora está no fio da navalha. A crise econômica se transformou em um colapso social completo. Tumultos irromperam nas principais cidades, alimentados pelo desespero e uma raiva latente. Serviços essenciais ruíram, deixando a população vulnerável e aumentando ainda mais o desespero. As ruas antes organizadas agora pareciam campos de batalha, um forte contraste com as vibrantes paisagens urbanas de antigamente. Saques e violência se tornaram comuns, refletindo as profundezas da crise. Maria, reconhecendo a necessidade de uma resposta mais organizada, expande seu movimento, atraindo apoio de fontes inesperadas. Um grupo de ex-oficiais militares desiludidos com a atual administração une forças. Sua experiência militar provou ser inestimável. Essa colaboração, no entanto, traz novos obstáculos. Desentendimentos internos surgem sobre as táticas e estratégias futuras do movimento. A resistência dentro das fileiras militares, alguns temendo um confronto violento. Bolsonaro, no exílio, recebe mais evidências da corrupção generalizada, incluindo documentos vazados detalhando transações financeiras ilícitas. Essas informações, corroborando ainda mais as evidências dos denunciantes, fortalecem sua determinação e fornecem munição crucial para seu retorno. Sua vida exilada é tudo menos pacífica. Ele está isolado, mas sua mente permanece afiada, seu foco inabalável. Ele deve gerenciar sua segurança pessoal e evitar ser detectado enquanto planeja seu contra-ataque. Um novo personagem surge, o General Eduardo, uma figura respeitada dentro das Forças Armadas. Sua relutância inicial em se juntar ao movimento de Maria decorreu de preocupações sobre possíveis repercussões, mas a crise crescente o forçou a reavaliar sua posição. Seu objetivo é restaurar a ordem e a estabilidade. No entanto, ele está em conflito, dividido entre sua lealdade à instituição e as necessidades desesperadas do povo. Sua presença adiciona uma camada crucial de complexidade à trama. A senadora Cláudia, reconhecendo a ameaça que o retorno de Bolsonaro representa, intensifica seus esforços para sabotar o movimento. Ela manipula os meios de comunicação, espalhando desinformação e semeando sementes de dúvida entre o público. Ela forma alianças com figuras políticas importantes dentro do atual governo, reforçando sua posição de poder. Suas ações alimentam ainda mais as tensões crescentes e ameaçam o progresso do movimento, levando-o a medidas extremas. Uma subtrama se desenrola centrada em um grupo de jovens ativistas, liderados por um estudante carismático chamado Lucas. Seu objetivo é expor a corrupção do governo, usando a mídia digital para amplificar sua mensagem. Eles enfrentam vários obstáculos, incluindo censura e ameaças, destacando os desafios em um cenário de mídia cada vez mais controlado. Seu ativismo se torna um componente vital do sucesso do movimento, forçando o governo a reagir. Sua presença adiciona um elemento dinâmico e esperançoso. As tensões aumentam à medida que a crise econômica se aprofunda, levando a uma agitação civil generalizada. As ruas se tornam campos de batalha e as linhas entre protesto e tumulto se confundem. O governo responde com força crescente, usando a polícia de choque e militares para reprimir as manifestações. Essa violência crescente galvaniza ainda mais o movimento, solidificando sua determinação. A raiva do povo se intensifica, tornando-se uma força potente para a mudança. Maria, enfrentando conflitos internos dentro do movimento, luta para manter a unidade em meio ao caos. As divergências iniciais sobre estratégia e tática agora ameaçam fraturar a coalizão. A pressão aumenta à medida que a imagem pública do movimento está sob ataque, desafiada pela campanha de propaganda do governo.
A capacidade do movimento de manter o apoio público é crucial para o sucesso. Bolsonaro, analisando os documentos vazados, descobre uma rede oculta de contas offshore vinculadas a altos funcionários, solidificando ainda mais sua determinação. Seu objetivo inicial de simplesmente retornar agora é transformado em uma missão para expor a corrupção. Ele percebe que somente por meio de uma vitória decisiva pode desmantelar o sistema corrupto. Seu exílio se torna um centro de planejamento estratégico, comunicação e coleta de evidências. O general Eduardo enfrenta um profundo dilema. Testemunhando a crescente violência e destruição, ele lida com as implicações morais de confrontar o governo atual. Sua lealdade pessoal à instituição militar entra em choque com seu comprometimento com a causa do povo, criando um conflito interno dentro de si. Esse dilema o força a fazer uma escolha difícil. A senadora Cláudia, usando sua influência, tenta desacreditar o movimento ao enquadrar Maria e o general Eduardo como extremistas radicais. Isso intensifica ainda mais o conflito, criando uma cisão entre o movimento e um setor da população que os apoiava anteriormente. Sua estratégia se torna cada vez mais implacável. Suas ações motivadas pelo medo de perder poder. Os jovens ativistas, liderados por Lucas, enfrentam uma nova ameaça. Hackers, patrocinados pelo Estado, mirando sua infraestrutura digital e tentando interromper os canais de comunicação do movimento. Isso expõe uma camada até então desconhecida de guerra digital. Os jovens ativistas devem superar ataques cibernéticos sofisticados para manter sua presença e influenciar a opinião pública. Seu uso inovador da mídia digital se torna essencial para o sucesso. Essa escalada na guerra cibernética destaca a face moderna do conflito político. Um momento crucial chega quando a crise econômica atinge seu auge, desencadeando tumultos generalizados por todo o país. A resposta do governo, percebida como cada vez mais brutal, alimenta ainda mais a raiva do público e solidifica a determinação do movimento. O ponto de virada é evidente. A paciência do povo atingiu seu limite. A maioria, antes silenciosa, agora exige mudanças, suas vozes ecoando pelas ruas. Maria, lidando com os conflitos internos dentro do movimento, toma uma decisão crítica. Reconhecendo a necessidade de uma frente unida, ela se compromete em alguns pontos de discórdia, forjando uma aliança com o general Eduardo. Essa aliança se mostra crucial, trazendo apoio militar e credibilidade ao movimento. Essa aliança estratégica traz uma mudança fundamental na direção do movimento. Bolsonaro, tendo coletado evidências irrefutáveis da corrupção, se prepara para seu retorno. Ele planeja uma série de discursos poderosos, destacando a corrupção e instando o povo a exigir mudanças. Seus discursos, feitos por meio de comunicados de imprensa cuidadosamente planejados, ressoam profundamente com a população. Seu exílio, embora doloroso, permitiu que ele criasse estratégias e fortalecesse sua posição. O general Eduardo, dividido entre sua lealdade aos militares e sua responsabilidade com o povo, faz uma escolha que altera o curso da narrativa. Ele escolhe ficar do lado do povo, acreditando que preservar a ordem requer abordar as causas subjacentes da crise. Sua decisão se mostra crucial, concedendo ao movimento uma vantagem estratégica vital. A senadora Cláudia, percebendo a força recém-descoberta do movimento, intensifica suas táticas. Ela desencadeia uma onda de campanhas de desinformação com o objetivo de semear a discórdia e minar o movimento de dentro. No entanto, a resiliência do movimento e o crescente apoio público se mostram surpreendentemente resistentes aos seus ataques. Suas tentativas saem pela culatra, destacando ainda mais seu desespero. Os jovens ativistas, liderados por Lucas, ganham reconhecimento internacional por suas campanhas digitais inovadoras.
Eles expõem com sucesso a corrupção do governo em escala global, obtendo apoio significativo de veículos de comunicação internacionais. Esse apoio inesperado adiciona peso significativo ao apelo do movimento por mudança, transformando-os de um movimento de base em uma causa verdadeiramente nacional. O clímax está se aproximando. O palco está pronto para um confronto decisivo, um choque entre o desejo do povo por mudança e as tentativas desesperadas do governo de manter o controle. A tensão é palpável, pairando pesadamente no ar, enquanto o Brasil oscila à beira de uma transformação profunda. Enquanto a nação oscilava à beira do precipício, os sussurros sobre o retorno de Bolsonaro se transformaram em um hino nacional fervoroso. Reuniões secretas ocorreram em salas escuras, telefonemas clandestinos trocaram informações vitais. O movimento, fortalecido por suas vitórias recentes, preparou-se para a batalha decisiva. Pequenos confrontos entre forças do governo e manifestantes tornaram-se cada vez mais frequentes, aumentando as tensões. O cenário estava pronto para um confronto de proporções épicas. Maria, sentindo a urgência, reorganizou o movimento, agilizando os canais de comunicação e solidificando alianças. Seus esforços deram frutos quando os voluntários se reuniram em torno de um propósito compartilhado, alimentados por um senso palpável de esperança. No entanto, uma pequena traição surgiu. Um membro desiludido do exército, temendo repercussões, vazou secretamente informações confidenciais para a senadora Cláudia. Esse revés forçou Maria a reavaliar seus protocolos de segurança. Bolsonaro, no exílio, continuou a planejar meticulosamente seu retorno, considerando cuidadosamente cada detalhe. Suas palavras, cuidadosamente escolhidas e entregues por meio de mensagens codificadas a apoiadores importantes, acenderam um renovado senso de esperança entre a população. Ele havia coletado meticulosamente evidências irrefutáveis da corrupção, fortalecendo ainda mais sua reivindicação ao povo. Seu pensamento estratégico era primordial. O general Eduardo, dividido entre suas lealdades, enfrentou uma série de pequenos conflitos internos dentro de sua própria patente. Alguns de seus colegas, ainda não convencidos da necessidade de mudança. A tensão era palpável enquanto ele lutava para unificar suas tropas e garantir seu apoio para o confronto que se aproximava. Sua decisão de se juntar ao movimento o colocou em uma posição precária. Os jovens ativistas, liderados por Lucas, continuaram sua campanha digital, expondo camadas ocultas de corrupção por meio de métodos inovadores. Seu trabalho se tornou cada vez mais sofisticado e seu alcance se expandiu globalmente. A atenção da mídia internacional amplificou sua mensagem, transformando a luta do movimento em um símbolo de indignação global. Isso gerou uma rede de apoio crescente, vital para sua causa. Uma subtrama pequena, mas crucial, envolve um grupo de especialistas econômicos, liderados por um ex-ministro das Finanças, trabalhando secretamente para estabilizar a economia. Seus esforços, embora inicialmente invisíveis, desempenham um papel fundamental na preparação para o retorno de Bolsonaro, criando uma proteção contra um potencial colapso econômico. Isso reforça a narrativa de que o retorno de Bolsonaro não é simplesmente uma manobra política, mas uma necessidade para o bem-estar da nação. Esses pequenos confrontos, traições e resoluções são apenas um prenúncio dos conflitos maiores que virão. O cenário está meticulosamente montado, as peças estão no lugar e a nação prende a respiração, aguardando o confronto importante que determinará seu destino. O clímax se aproxima. As tensões finais estalaram no ar, uma energia palpável que ressoou pela nação. O governo, desesperado para manter o controle, implementou medidas cada vez mais duras contra os manifestantes. A repressão à dissidência aumentou,
criando um clima de medo e paranoia. A pressão sobre os personagens aumentou, forçando-os a fazer escolhas críticas. Maria, enfrentando uma pressão crescente, procurou unificar os grupos díspares dentro do movimento. No entanto, preconceitos arraigados e opiniões divergentes ameaçaram desfazer sua aliança. Seu principal desafio envolvia administrar o conflito crescente, evitar a divisão interna e manter a posição moral elevada. A pressão aumentou à medida que a data da eleição se aproximava. Bolsonaro, preparando meticulosamente seu retorno, enfrentou um obstáculo final: uma conspiração da senadora Cláudia para assassiná-lo antes que ele pudesse subir ao palco usando agentes contratados. A ameaça, iminente e pessoal, o levou ao limite, forçando-o a confiar em seus assessores mais próximos. Ele tinha que garantir sua segurança enquanto mantinha o ímpeto de sua campanha. O general Eduardo, com seu apoio vacilante devido à pressão de dentro das Forças Armadas, sentiu uma profunda sensação de desconforto. Ele estava preso entre o dever para com sua instituição e a obrigação para com o povo. Sua luta interna se intensificou enquanto ele navegava em conversas perigosas com oficiais superiores que buscavam dissuadir seu envolvimento no movimento. Os jovens ativistas, liderados por Lucas, enfrentaram um desafio final: um ataque cibernético massivo paralisando sua rede de comunicação, uma ação desesperada do governo. O ataque foi uma tentativa direta de silenciar suas vozes, abafar sua mensagem. Eles tiveram que encontrar uma maneira de contornar o ataque e manter sua campanha para manter o ímpeto que haviam construído. Uma aliança surpreendente surgiu entre os especialistas em economia e os jovens ativistas. Eles usaram seu conhecimento único dos mercados financeiros para descobrir uma rede oculta de corrupção, fornecendo dados críticos para o retorno de Bolsonaro. Os especialistas econômicos se tornaram vitais na revelação, a fraude e a manipulação da opinião pública a seu favor. Essa aliança fortaleceu a narrativa do movimento. Todos esses tópicos, o retorno de Bolsonaro, o movimento de Maria, o dilema de Eduardo e a campanha digital de Lucas, convergiram para um único ponto: a próxima eleição. A nação prendeu a respiração, seu destino pendendo precariamente na balança. O clímax era iminente, exigindo ação decisiva de todos os envolvidos. O destino do Brasil pendia na balança. O dia da eleição amanheceu carregado de uma tensão palpável. Bolsonaro, desafiando o plano de assassinato, chegou ao Brasil. Seu retorno anunciado por uma onda de aplausos e ansiosa expectativa. A eleição se tornou um campo de batalha, um confronto entre a elite política entrincheirada e um povo ansiando por mudança. O clímax se desenrolou em um confronto dramático. Bolsonaro, fazendo um discurso apaixonado, cheio de evidências de corrupção, cativou a nação. Suas palavras acenderam uma faísca nos olhos do povo, uma faísca que acendeu a chama da revolução. A senadora Cláudia, com suas tentativas de sabotar a eleição frustradas, viu seu controle sobre o poder enfraquecer. O público, agitado pelos discursos de Bolsonaro e pelas campanhas digitais dos ativistas, votou esmagadoramente nele. O general Eduardo, tendo garantido o apoio de um segmento crucial dos militares, desempenhou um papel decisivo na garantia das urnas. Sua decisão de ficar do lado do povo provou ser fundamental para garantir a vitória, e os conflitos internos dentro dos militares diminuíram. Maria, tendo consolidado sua posição, liderou os apoiadores do movimento por meio de uma manifestação pacífica, o ápice de seu trabalho duro. A tensão era palpável, mas o povo permaneceu firme. A demonstração de unidade e resolução pacífica fortaleceu o movimento e galvanizou o apoio internacional. Os resultados das eleições foram claros e inegáveis. A vitória retumbante de Bolsonaro marcou o início de uma nova era, onde as vozes do povo finalmente ecoaram no poder. As subtramas convergiram,
Os esforços dos especialistas econômicos produziram dados cruciais para a campanha. O trabalho dos ativistas digitais galvanizou o apoio global. A justiça prevaleceu. A resolução não foi uma vitória simples, mas um poderoso testamento da resiliência de uma nação que anseia por mudança. O retorno triunfante de Bolsonaro marcou um novo capítulo na história brasileira, e o chamado à ação foi claro: responsabilizar os que estão no poder, trabalhar por um futuro melhor. O povo, unido por suas lutas e resiliência compartilhadas, estava pronto para inaugurar um novo amanhecer. Que esta seja uma lição sobre o poder da perseverança no potencial para um amanhã melhor. Os ecos da eleição ainda reverberavam pela nação, uma sinfonia de esperança e determinação recém-descoberta. Bolsonaro, agora presidente, discursou à nação, reconhecendo os sacrifícios feitos e prometendo uma nova era de responsabilidade e transparência. Sua vitória não foi apenas um triunfo político, mas um testamento do poder de um povo unido. Maria, observando a profunda mudança no cenário político, refletiu sobre a jornada. O movimento, nascido do desespero e alimentado por dificuldades compartilhadas, havia se transformado em um símbolo de unidade nacional. Ela entendeu a responsabilidade que acompanhava um papel tão significativo na história e resolveu se dedicar à construção de um futuro verdadeiramente democrático para o Brasil. Sua liderança a havia transformado. O general Eduardo, apesar de suas reservas, encontrou um novo respeito pela vontade do povo. Sua experiência destacou o delicado equilíbrio entre o dever militar e os direitos democráticos dos cidadãos. Ele reconheceu a necessidade de um delicado equilíbrio entre ordem e justiça em uma sociedade verdadeiramente democrática. Uma lição que ressoou profundamente. Seu papel se expandiu para além do campo de batalha. Os jovens ativistas, liderados por Lucas, continuaram sua luta por transparência e responsabilidade. Suas campanhas digitais evoluíram para uma parte integrante do discurso nacional. Suas experiências demonstraram o poder transformador da era digital, provando que a tecnologia pode ser uma ferramenta potente para a mudança social. Eles provaram que as vozes do povo podem ser ouvidas globalmente. O epílogo revelou um Brasil emergindo lenta, mas seguramente das cinzas de seu passado. A economia, estabilizada pelos especialistas econômicos, começou a mostrar sinais de recuperação. Novas iniciativas promoveram a educação e empoderaram a classe trabalhadora. O futuro era incerto, mas esperançoso, prometendo um futuro mais brilhante. A moral da história ressoou profundamente na narrativa. A história destacou a importância da unidade, o poder da ação coletiva e o potencial transformador dentro de cada indivíduo. Ela ressaltou a urgência de responsabilizar aqueles no poder e a marca indelével que indivíduos comuns podem deixar no curso de uma nação. O chamado para a ação foi claro: defender os princípios democráticos e abraçar a responsabilidade de moldar um futuro melhor. Um futuro onde as vozes do povo sempre importaram. Se você gostou dessa jornada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio da nossa história. Compartilhe com seus amigos e me conte nos comentários o que achou. Até a próxima!